Nosso texto de hoje está lá em Colossenses capítulo 3. Se você puder ir para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Aqueles que nos visitam nessa manhã, nós estamos fazendo uma série no livro de Colossenses. E chegamos aqui num capítulo, ou numa parte desse capítulo que é absolutamente contracultural. É contracultural porque o apóstolo Paulo vai falar sobre assuntos de uma forma nada politicamente correta. E é impressionante como esse texto é atual, como ele é necessário. São 4 versículos apenas, mas como esses 4 versículos são necessários para dar um freio de arrumação na família. Na família. Se você puder abrir, a gente vai ler dos versículos 18 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos orar. Deus amado, a tua palavra é simples, mas ao mesmo tempo ela é complicada por causa dos dias que a gente vive. Algumas das coisas curtas que eu li aqui, Senhor Deus, elas são contraculturais. Mas nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, o Senhor nos guie a toda a verdade nessa manhã. Que os nossos olhos possam ser abertos para entendermos as maravilhas da tua lei. E acalanta o coração do teu povo, Senhor Deus, porque nós carecemos do Senhor. E nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queria chamar as criancinhas que pudessem vir até aqui à frente, para a gente dar início à pregação da palavra. E normalmente as crianças é quem melhor me entende, né? Então eu preciso que elas venham. Vamos cá para a gente ir. Pode levantar. Estava correndo. Gente, a gente vive hoje, vocês já, ainda tem gente chegando. Pode sentar aqui. Vamos lá? Vocês vivem hoje num tempo muito complicado. Complicado porque a Bíblia, esse livro que a gente diz crer, ele é atacado por todo mundo, de todos os lados, né? A mídia, a escola, todo mundo tenta atacar esse livro. A gente precisa saber que é nesse livro, na Bíblia, que está a verdade. Inclusive a verdade sobre o que é família. Deus criou, e é isso que a gente vai ver hoje, os pais de vocês vão aprender. E se por acaso eles não entenderem, vocês explicam para eles em casa depois, que Deus criou um homem e uma mulher que são iguais. Eles são iguais em termos de importância, não tem ninguém mais importante do que ninguém. Mas eles ao mesmo tempo são diferentes, porque Deus criou homem e mulher diferentes para funções diferentes. E nessa família, Ele deu filhos. Vocês são filhos. E a vocês é dito que vocês sejam obedientes. A obediência e o respeito aos pais é aquilo que a Bíblia hoje diz a vocês para fazer, porque isso vai levar vocês a saber obedecer às autoridades mais na frente também, de uma forma bíblica. Então, tendo isso em mente,
tá certo? Sabendo que quem define o que é família é Deus, e Ele faz isso na Bíblia e nas Escrituras, eu queria que vocês orassem comigo agora, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela nossa família. Obrigado, porque somos meninos e meninas. Nos ajuda a obedecer nossos pais. E ajuda nossos pais a nos amar e nos apontar para Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém? Valeu, Tiago. Cabe não, pode deixar ali. Sem dúvida alguma, o maior alvo do inimigo é sempre aquele que pode causar maior dano. Estou falando aqui de estratégia de guerra, tá? Estratégia de guerra, se você sabe e conhece qual é a maior fortaleza, a maior força do inimigo, é ali que você precisa destruir, detonar, para que o seu inimigo então perca a força. E Deus criou a família como sendo a maior potência que o mundo pode ver para a propagação do Evangelho, para a fortaleza do seu próprio nome e para a perspectiva de que Ele criou a gente para a glória dEle, e é exatamente no seio da família que desde a criação Ele fez todas as coisas para que dali fluísse o verdadeiro louvor, o verdadeiro aprendizado. Quando a gente se reúne aqui em culto a Deus, a gente se reúne como povo da aliança. A aliança que Deus faz com pais e filhos, de geração em geração. A aliança que Deus faz com que perdure até milhares de gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Portanto, não é estranho que o principal alvo do inimigo seja a nossa família. Não é estranho que a gente viva num mundo em que você e a sua família são atacados diuturnamente, para que esses princípios tão simplesmente colocados aqui sejam modificados na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de enxergar tanto a sua família quanto o mundo em seu redor. E é exatamente por isso que esses versículos, eles estão logo após o apóstolo Paulo alertar aos colossenses de que eles estavam lidando com sutilezas. Veja aí, ainda no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. Desde pequenos, as crianças são ensinadas acerca de algumas coisas e alguns princípios que às vezes passam despercebidos ou desapercebidos na mente dos pais. Hoje em dia os números são alarmantes demais, gente. Eu queria que vocês entendessem isso. Os números assustam. Os números de 10 anos atrás talvez esteja pior hoje, mas os números de uma pesquisa feita há 10 anos atrás mostrava que 75% dos jovens cristãos que entram nas universidades perdem a fé. A cada 4, 3 perdem a fé. A cada 4, 3 perdem a fé. Por quê? Onde é que a gente está errando? Qual o problema? O problema é precisamente que o sistema conhece as armas e usa as armas, e a igreja desaprendeu a usá-las. E como igreja, a gente precisa entender que o mundo não é neutro, que as notícias não são neutras, que as reportagens não são neutras, que os professores não são neutros
e que nós estamos em guerra. E se nós estamos em guerra, nós precisamos urgentemente nos armar. E a armadura da nossa fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, eu estou usando o linguajar de Paulo aqui, as botas da justiça, a couraça da verdade, são a palavra de Deus. Desde cedo, os nossos filhos precisam aprender a amar a palavra de Deus. Por quê? Porque desde cedo o sistema quer destruir a sua família, quer entrar na cabeça do seu filho e quer destruir o seu casamento. E se ele não conseguir destruir, ele quer pelo menos enfraquecer. Ele quer pelo menos que vocês vivam de uma forma que vocês não consigam se entender. Que vocês estejam em guerra entre si. Porque quando o inimigo está em guerra entre si, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Eles vão se autodestruir. E nós não podemos nos autodestruir. Nós precisamos entender que somos um, e especialmente no seio da família. Nós precisamos entender que ali está o núcleo mais próximo daquilo que Deus quer abençoar, para fazer grande diferença nesse mundo que a gente vive. Portanto, como eu disse, o inimigo usa a mídia, o senso comum, o politicamente correto, para diminuir a forma bíblica de ser marido, de ser esposa, de ser pai e de ser filho. E a gente vai tratar hoje aqui desses 4 pontos, percebendo 4 dessas filosofias, 4 dessas sutilezas. Algumas já não são mais nem tão sutis assim, mas que por conta da forma como nós fomos criados, como a nossa geração foi indoutrinada, elas se passam por sutis, exatamente pela forma como a gente começa a enxergar o mundo de uma forma não bíblica. E precisamos então colocar novamente os óculos da palavra de Deus, da correta interpretação da Bíblia. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui é falar para as esposas. E é interessante que o apóstolo Pedro ele usa do mesmo expediente ali em 1 Pedro capítulo 3. Ele começa falando com as esposas. E há algo extraordinário nisso, tanto para o mal como para o bem. As esposas, quem encontra uma esposa, diz o texto bíblico, que encontra a bênção do Senhor, quem encontra o bem do Senhor. A mulher sábia, diz a palavra de Deus, ela edifica a sua casa. Por quê? Porque ela sabe que como fruto de uma casa edificada, ela vai ter uma vida muito melhor, muito mais tranquila para si mesma e para os seus filhos. E também, todo homem sabe disso, as mulheres têm grande influência sobre os seus maridos. Satanás também sabia disso. E por isso que Satanás também começou pelas mulheres. Por isso que ele também, ao tentar, ele não chegou para Adão, que Paulo vai dizer mais na frente que não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. E a razão é simples. O homem, ele quando caiu, ele não caiu por engano, ele caiu por safadeza mesmo. Mas a mulher, sendo enganada, diz o apóstolo Paulo. E é esse engano que está por trás de uma filosofia que é absolutamente terrível na vida de vocês, mulheres, que é o feminismo. O feminismo hoje em dia, ele tem um canto de uma beleza absolutamente sorrateira. Entretanto, ele jamais vai apresentar para você ou vai entregar para você aquilo que ele promete. Por quê? Porque nós somos diferentes. Numa luta corporal, ou numa luta de classes, ou numa confusão onde homens estão de um lado e mulheres estão do outro, é óbvio que nessa luta as mulheres vão perder, porque nós somos mais fortes, porque nós temos uma característica diferente, nós temos uma voz mais grossa, nós temos uma agressividade que Deus nos deu para ser usada no lugar certo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Mas as mulheres não. As mulheres, a Bíblia diz que elas foram feitas com um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. As mulheres, elas foram feitas com uma graça diferente. E ao longo das últimas décadas, o mundo está tentando transferir esta graça para que a mulher seja cada vez mais masculina, cada vez mais forte, empoderada. Como se isso fosse alguma coisa muito boa para elas mesmas. Queridos, entendam, nós não vamos tratar aqui daquilo que é politicamente correto. A Bíblia, ela sem nenhum tipo de arrudeio, diz assim pelas palavras do apóstolo Paulo: esposas, sede submissas ao vosso próprio marido. E às vezes, queridos, isso é extremamente duro de ouvir, mas só é duro de ouvir por duas razões. A primeira razão, isso é duro de ouvir porque nós estamos infiltrados com essa filosofia que é satânica e terrível. E a segunda razão é porque também infiltrados por filosofias, os homens não estão cumprindo o seu papel como deveriam e, portanto, torna ainda muito mais difícil para as mulheres cumprir a sua submissão de forma bíblica. Mas a gente vai falar com os homens daqui a pouco. O apóstolo Paulo começa falando com as mulheres: em tudo sejam submissas ao próprio marido. Por quê? Porque isso é melhor para o homem? Porque isso é melhor para a sociedade? É interessante que, ainda que haja consequências positivas para muitas coisas, inclusive para os filhos e para a família, o apóstolo Paulo ele faz questão de dizer que isso é algo que convém ao... Veja o que está no texto aí. Senhor, ao Kyrios, ao Rei dos Reis. Então a gente não está lidando com alguma coisa que simplesmente possa ser olvidada. Pastor, veja, isso aí é coisa de Paulo, lá do primeiro século. Isso não tem nada a ver com a vida que a gente vive. Queridos, nossa querida irmã acabou de professar a sua fé aqui, dizendo que este livro é absoluto, é imutável, é perfeito. Nós não, entendam isso aqui, queridos, entendam isso de todo o coração. Nós não moldamos a nossa interpretação das Escrituras por conta da sociedade. Muito pelo contrário, nós moldamos a sociedade, ou precisamos fazê-lo, por conta de como devemos interpretar este livro. O nosso guia é a palavra de Deus, e não aquilo que o senso comum nos ensina. Portanto, se você ainda não está acostumado a ouvir esse tipo de argumentação, eu queria que você entendesse que é preciso exercício mesmo. É preciso fé, é preciso pedir a Deus que aquilo que você aprendeu ao longo de muito tempo seja arrancado de você. A conversa de Jesus com Nicodemos foi uma conversa muito interessante, porque foi rabínica. Quando Nicodemos disse assim: então eu preciso retornar ao ventre materno e nascer novamente, ele não estava falando de forma literal. Ele não estava dizendo que achava, tem muita gente que pensa, né, que Nicodemos estava dizendo que ele precisava voltar para o ventre materno literalmente e nascer de novo. Não, Jesus explica para ele, e ele sabia disso, que era um nascimento diferente. E nesse nascimento diferente, tudo aquilo que ele havia aprendido desde o seu nascimento materno precisava ser redirecionado, reestruturado a partir da palavra de Deus e não a partir do senso comum e não a partir simplesmente daquilo que eu penso. Portanto, esse assunto ele precisa ser compreendido pelas mulheres como libertador. Via de regra, a rebeldia, eu estou falando daqui a pouco, eu falo com jovens e adolescentes, via de regra, a rebeldia, ela é ir contra o status quo. O status quo hoje é precisamente o contrário daquilo que diz as Escrituras. Então o meu clamor é para que vocês sejam rebeldes. Que vocês sejam rebeldes contra o sistema. Para que vocês sejam rebeldes contra aquilo que muitas vezes o seu coração lhe diz e lhe ensina.
E nessa rebeldia, que vocês possam começar a entender que submissão não lhes diminui. Submissão é conveniente ao Cristo, ao Senhor. Por quê? Porque Ele se tornou o maior exemplo de submissão já visto na humanidade. O maior exemplo de submissão não foi Sara, muito embora ela tenha sido um grande exemplo de submissão. 1 Pedro capítulo 3 fala sobre isso. O maior exemplo de submissão não foi Ruth, muito embora ela tenha sido um fantástico exemplo de submissão. O maior exemplo de submissão foi Cristo. Porque quando Ele se submeteu a Deus e Pai, Ele fez isso à custa da sua própria alma. Ele fez isso à custa do seu próprio, da sua própria vida. À custa do seu próprio relacionamento com o Pai. Quando Ele estava sendo obediente de forma ativa e passiva ali na cruz do Calvário, Ele estava recebendo a fúria e a ira de Deus por pura obediência, por pura submissão. Portanto, submissão não é fácil, mulheres, e eu sei disso. Mas também não foi fácil para Cristo. Também não foi fácil para o Senhor da glória abrir mão da alegria que lhe estava proposta para suportar a cruz. Entretanto, foi esse caminho. O caminho de se submeter, de se esvaziar, que lhe fez ter o nome acima de todo nome. E que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O caminho da exaltação é a submissão. E se vocês, mulheres, quiserem ser verdadeira e biblicamente felizes, não vai ser seguindo o caminho desse mundo que vocês vão conseguir. E talvez muitas aqui já tenham experiência disso. Já tem experiência de tentar do seu próprio jeito. Já tem experiência de tentar ser feliz, ser completa, ser totalmente cheia e plena. Eu não vou usar a palavra pleroma, porque alguém disse que eu estava usando demais. Mas ser completa, ser plena, está quase lá. Se vocês tentarem algo contrário àquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. É loucura. É loucura. Então, ao ser conveniente para o Senhor não fecha os olhos para as dificuldades que vocês têm que passar. Mas é o mesmo Senhor que vai olhar para vocês nas suas dificuldades de serem submissas aos seus próprios maridos e que vai dizer: olhem para mim, vejam para mim, vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu vou aliviar vocês. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Portanto, mulheres, a proposta que o apóstolo Paulo tem para vocês aqui é radical. Porque inicialmente, essa proposta não é... Ninguém vai ouvir isso aqui e vai sair daqui pulando: opa, você é submissa! Não, não é isso que acontece. O fruto não é um fruto imediato. Entretanto, ao longo da aplicação dessa verdade na sua vida, você vai perceber o que é completude em Cristo, o que é ter uma família estruturada, o que é ter um marido que pode ser veja a mulher virtuosa ali em Provérbios 31, um marido que pode estar entre os juízes, porque existe uma retaguarda, porque existe um porto seguro. Transformem, mulheres, o lar de vocês num lar onde o marido queira voltar para casa e dizer: é aqui que eu me sinto em paz. É aqui que eu tenho segurança. É aqui que eu sei que os inimigos não vão entrar. Vocês têm um grande inimigo. Vocês têm um sistema, vocês têm distrações. Vocês têm tantas coisas que fazem com que os filhos e os maridos fiquem relegados a segundo plano. Mas vamos lá para 1 Timóteo, e vocês vão ver o apóstolo Paulo falando que as mulheres serão
salvas, serão preservadas através da sua missão de mãe, através da sua missão de humildemente, assim como o maior de todos os exemplos de mulheres, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Maria, aquela que, de uma forma linda e extraordinária, recebeu um fardo pesadíssimo, e ainda assim ela foi obediente. E aquela obediência fez com que a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15 fosse cumprida. Da semente da mulher, não do homem, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Mulheres, vocês são soldadas nessa guerra contra Satanás. Vocês são extremamente importantes para colocar a família ajustada, para que Satanás seja derrotado e para que de fato e de verdade nós possamos ver aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou a partir da cruz do Calvário. Ele ensinou que ser submisso a Ele é precisamente ter a prerrogativa de que Ele morre por você. E é exatamente aí onde a gente vai agora falar com os pais, com os maridos. Sem ainda, daqui a pouco a gente volta para isso, mas sem ainda tirar o peso natural no coração das mulheres. A gente agora fala com os homens. E se, queridos, não importam para as mulheres as mentiras que são ensinadas, os homens, eles também, talvez há muito mais tempo, eles vêm lidando com a mentira do chauvinismo, do machismo, de achar que talvez por conta desses textos bíblicos eles são superiores, eles são melhores, eles são mais importantes, eles são mais fortes. Entretanto, quando a gente entende o que significa a submissão feminina, e quando entendemos as comparações feitas pela Escritura a partir do primeiro e do segundo Adão, a gente vai perceber que ser homem é algo absolutamente escasso, inclusive nas igrejas hoje em dia. Queridos, nós precisamos de homens valentes. E hoje em dia nós estamos lidando com a geração de frouxos. Nós estamos lidando com a geração de homens que não sabem ser homens, que não assumem as suas responsabilidades, que não assumem os seus papéis, e que precisamente por causa disso são os responsáveis pela desestruturação daquilo que acontece na sociedade hoje em dia. Não foi um crente, foi Rui Barbosa, que disse: a pátria é a família amplificada. Se você multiplicar a célula, você tem o organismo. E se você multiplicar a família, você tem a pátria. A gente pode redimir essa frase de Rui Barbosa falando da igreja, do reino de Deus. O reino de Deus, a família de Cristo, é a nossa família amplificada, onde homens valorosos e valentes tomam para si o papel de Salvador. Tomam para si o papel não do primeiro, mas do segundo Adão. Eu queria que vocês lembrassem que lá em Gênesis capítulo 3, mais uma vez, o Senhor Deus, Ele veio depois do pecado tendo entrado no mundo, dos olhos de homem e mulher serem abertos por conta do fruto comido, do fruto proibido. E o Senhor Deus, Ele procurou o homem, disse: Adão, homem, o que é que você fez? Eu trouxe uma responsabilidade para você. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Eu trouxe uma responsabilidade para você, você falhou. E imediatamente, safado, imediatamente, covarde, imediatamente, de uma forma absolutamente mesquinha, ele apontou para a mulher e disse: foi a mulher que tu me destes por esposa. Perdendo a oportunidade de dizer: eu falhei, porque eu não a defendi daquele animal, daquela cobra, quando deveria ter defendido. Eu falhei, porque eu não fui aquilo que deveria ser. E ainda hoje, queridos, nós vemos homens querendo dividir responsabilidades. Ainda hoje nós vivemos numa sociedade onde homens querem ser comparados com as mulheres, querendo dividir contas, querendo dividir responsabilidades.
conquanto, queridos, as perspectivas de família sejam diferentes e às vezes precise haver de fato algum tipo de auxílio, mais uma vez Provérbios 31 nos ensina isso, a responsabilidade, inclusive de chamar para si a culpa é do homem. Porque foi isso que o segundo Adão fez. Esse sim impecável. Esse sim, não num jardim, mas num deserto faminto. Ele teve às suas mãos e aos seus olhos o oferecimento de tentações reais e verdadeiras. Ele podia transformar aquelas pedras em pão. Ele estava com fome. Ele podia ter facilitado o caminho da redenção. Satanás disse: eu te dou tudo, que tudo é meu, você não precisa morrer. Está tudo aí diante de você. Eu saio de cena, apenas me adore. Mas o Senhor sabia que as facilitações não cumpririam a justiça de Deus. Santo, perfeito, impecável, ele tinha uma noiva. Essa noiva, eu e você, a igreja. Nós sim, iguaizinhos a Adão e Eva, imperfeitos, pecadores, safados, mesquinhos. E o Senhor Jesus perfeito poderia muito bem dizer para Deus: a mulher que tu me destes, é dela a culpa, sacrifica a igreja. Mas não, ele disse: eu vou assumir a culpa, eu vou pegar o peso, eu vou assumir de uma vez por todas a ira de Deus, para que ela seja salva, para que ela seja transformada. É exatamente por isso, queridos, que o texto do versículo 19 aqui nos diz: maridos, amai vossa esposa. E nos textos paralelos, como em Efésios, o apóstolo Paulo complementa: como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Portanto, o que está diante de nós aqui, queridos, não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa de ter a nossa mulherzinha submissa em casa, como nossa empregada doméstica, fazendo tudo que a gente deseja, porque nós somos os reizinhos da situação. Não. É de nós entendermos que precisamos sair para a guerra, para a batalha, matar um leão por dia, caçar o que for necessário, trazendo segurança, trazendo conforto, trazendo paz, trazendo provisão, trazendo proteção. Porque nós fomos chamados para ser homens de brios, homens de verdade, homens de proteção. E como nós precisamos resgatar, queridos jovens, por favor, aprendam isso. Não queiram ser menos do que isso. Não queiram seguir os nossos dias, onde o feminismo, digo para vocês, é muito cômodo para nós. É cômodo demais. Não queiram essa comodidade. Ao invés de dizerem: foi a mulher que tu me destes, vocês peguem as suas próprias responsabilidades para cima de si, dizendo: Senhor, trata comigo. Se a tua mão for pesar, que ela pese sobre mim. As mulheres não são o centro do mundo, mulheres. Mas os homens também não são. Os homens também não são. Nós só podemos ser felizes verdadeiramente se nós entendermos os nossos papéis e as nossas funções. E quando fizermos isso, tanto para um quanto para outro, vai ser difícil se ajustar. Eu não estou dizendo que isso vai ser fácil, não. Talvez minha agenda pastoral fique um pouco complicada essa semana. Não tem problema. Não tem problema. Essa é a luta que a gente precisa travar. Porque agora vem as consequências. E as consequências vêm precisamente naquilo que a gente diz mais amar, né? Que são os nossos filhos. Uma das características mais lindas dessa igreja, queridos, pode ter certeza, são essas crianças. A gente louva a Deus por elas e a gente incentiva as crianças. A gente incentiva para que elas entendam que elas não são o futuro da igreja. Não. Elas são a igreja. Elas fazem parte do povo que se chama pelo nome de Deus.
Elas são trazidas à igreja, não para que no futuro elas possam adorar a Deus, não, elas adoram a Deus. E é da boca dos pequeninos e das crianças de peito. Estão ouvindo o chorinho? É das crianças de peito que se suscita o perfeito louvor. É por isso que isso não nos atrapalha. É por isso que a gente não precisa ficar olhando para o lado como se aquilo estivesse atrapalhando o culto, não. Nós precisamos entender, queridos, que as crianças fazem parte, elas precisam ser incentivadas a entender que elas também estão em guerra. E os filhos, eles precisam lidar hoje, o sistema educativo, deixa eu dizer, antigamente o nome que a gente usaria seria o anarquismo. Eles são incentivados a dizer que não tem ordem, que ninguém manda em ninguém, que eles são os donos da situação. O sistema educacional mais moderno criou um nome bonito para isso. É o socioconstrutivismo. É bonito o nome. E quando você vai entender o que é o socioconstrutivismo, você vai dizer, mas que coisa linda. A criança dentro de si mesma, diz Piaget, a criança dentro de si mesma, ela tem bem, e esse bem vai fazer com que ela consiga construir a sua própria verdade. Que ela consiga construir a sua própria fé. E depois de algum tempo, não foi difícil escolher o seu próprio sexo, escolher a sua própria forma de viver. A verdade, queridos, a beleza e todas as respostas que os nossos filhos precisam, mais uma vez, não estão dentro de si mesmos. O coração humano, desde pequeno, não vou usar o exemplo de Judá aqui de novo, não. Mas desde pequeno o coração humano é egoísta, é pecador, é desesperadamente corrupto. E, portanto, de fora para dentro, nós precisamos ensinar-lhes e inculcar-lhes a palavra de Deus. É por isso que Deuteronômio capítulo 6, antes de entrar na terra prometida, Moisés diz isso. Inculca a lei de Deus, inculca a palavra de Deus, enquanto eles são pequenininhos. Para quê? Para que mais tarde, quando seus filhos lhe perguntarem, pai, o que são essas coisas que a gente aprendeu? Já vai estar ali na cachola deles. E agora você vai poder ensinar a partir daquilo que já foi memorizado. Portanto, quando vocês ouvirem os educadores dizendo, esse negócio de decoreba, isso é coisa do passado. Queridos, não caiam nessa. Façam os seus filhos memorizarem as escrituras, os catecismos, a palavra de Deus. Tabela periódica, porque eles nunca mais vão se esquecer. É quando crianças que nós aprendemos aquilo que nunca mais sai da nossa mente. É por isso que o sistema quer cada vez mais arrancar os nossos filhos mais cedo da gente, para que possam injetar na cabecinha deles toda a podridão que só vai aflorar muito tempo depois. Aqui está a resposta de por que tantos se perdem. Mas eu não vi acontecendo, pastor. Mas eu estou dizendo para você, nós temos filhos pequenos aqui nessa igreja, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vamos ensinar os nossos filhos a obediência. E mais uma vez, que grande exemplo é Cristo para vocês. Filhos, a gente está aqui no versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais no Senhor, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Veja como o apóstolo Paulo aqui, ele está lidando contra as filosofias do mundo, contra as tradições e rudimentos do mundo. É o que ele está fazendo aos Colossenses. E ele está sempre dizendo qual é o contrário, é o Kyrios, é o Senhor. A quem vocês vão querer seguir? Que tipo de segurança vocês vão querer passar para os seus filhos? Filhos, essa palavra é para vocês. Sejam obedientes. Mas que essa obediência não seja uma obediência meramente cega, que seja uma obediência compreendida, como que agradando ao Senhor da vida de vocês. Vocês foram agraciados por Deus. Entendam? Vocês foram agraciados por Deus, por nascerem numa família cristã. Vocês foram agraciados por Deus, por terem pais
que podem errar, e erram, porque todos nós erramos, mas que querem acertar. E vocês podem facilitar a vida dos seus pais, obedecendo. Entendendo que muitas vezes vocês podem não saber por quê os seus pais estão dizendo a vocês algumas coisas. E honestamente, às vezes a gente não sabe nem explicar. Mas existe um senso de proteção. É por isso que o mandamento, é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. É Paulo que diz isso. O mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Criancinhas, esse prolongar os dias não é apenas longevidade não, tá? A palavra usada aqui é uma palavra que também fala sobre qualidade. Você vai viver melhor se você obedecer aos seus pais. Você vai ser mais feliz se você obedecer aos seus pais. Por quê? E aí vem aquilo que eu já falei para as mulheres aqui. Porque obedecer aos pais também é contra essa cultura anarquista, socioconstrutivista. Também é contra aquilo que todo mundo está dizendo para vocês não fazerem. A verdadeira rebelião é aquela que vai contra, não as escrituras. Isso aqui é tolice, isso não é rebelião. Se vocês querem ser rebeldes de fato lá de Star Wars, vamos ser os rebeldes, vamos contra o sistema. Aí sim. Aí a gente vai ser rebelde do bom. Vamos fazer a coisa certa. Às vezes é duro, às vezes é difícil. Às vezes machuca. Mas tem uma palavrinha que diz assim: entrem pelo caminho largo e estreito. É difícil, mas é o caminho que conduz para a vida. É difícil, mas é o caminho que vai trazer a solução final e a salvação das nossas almas. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente continua vivendo com a mente aqui. E o apóstolo Paulo acabou de dizer nesse capítulo para a gente colocar a mente aonde? Capítulo 3, domingo passado. Vocês lembram? Lá no alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Se nós entendermos que a nossa perspectiva não termina em 50 anos, para alguns mais, para outros menos, se a gente entender que a nossa perspectiva não está circunscrita às coisas dessa vida, nós não vamos ser os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa mente vai estar na eternidade, onde Cristo vive. Então o que a gente faz aqui agora vai ter um valor eterno. Então não sejam tolos de entesourar apenas aquilo que é daqui, mas sejam bons investidores. Os melhores investidores são aqueles que investem a longo prazo. Invistam para a eternidade. Não tem prazo mais longo do que esse. Obedeçam à vontade de Deus. Quarto e último ponto. Pai e mãe estão juntos na criação de seus filhos. Entretanto, a gente vive numa cultura de autoritarismo, que ensina que a pessoa em autoridade é aquele que é o centro do mundo. Mulheres não são o centro do mundo, homens não são o centro do mundo, as crianças não são o centro do mundo e precisam aprender isso. Mas também aqueles que estão à autoridade, os pais, eles também não são o centro do mundo. A paternidade também, queridos, está em xeque nos nossos dias. Os autoritários se colocam como mais importantes, mas aí vem as filosofias que dizem: não, então já que esse autoritarismo precisa ser destronado, vamos viver aqui em casa como que se fosse numa democracia. Não funciona. Não funciona. E quanto mais filho a gente tem, a gente vai perder na democracia da casa. Queridos, é impressionante, é triste perceber como muitas famílias hoje são dominadas pelos filhos. É terrível perceber como muitas famílias hoje tomam decisões de vida, espirituais, com base nos seus filhos, nas suas vontades, nos seus corações, e não com base naquilo que eles sabem que eles precisam por causa da sua fé. A paternidade hoje em dia foi facilitada pelas babás eletrônicas que a gente empurra os nossos filhos como se a gente estivesse fazendo alguma coisa boa. A gente falou um pouco sobre isso semana passada.
Entretanto, essas babás eletrônicas, elas estão sendo mais uma vez utilizadas pelo sistema para inculcar a cabeça do seu filho com tudo aquilo que não presta, com tudo aquilo que vai fazê-lo se afastar de Cristo, se afastar de Deus. A luta é renhida, pais. Ser pai e mãe dá trabalho, é bom demais. Eu quero que vocês tenham mais filhos, viu? Porque a gente precisa de soldados nesse mundo. Mas soldados que, como flechas, são afiados. Como flechas na mão do guerreiro. Salmo 127. Nós afiamos as nossas flechas para quê? Para que elas possam ser venenosas contra o coração do inimigo. A gente cria os nossos filhos para que eles destruam a sociedade na melhor forma possível, para que eles destruam o status quo e possam então estabelecer o reino de Deus de uma forma linda, de uma forma perfeita. Não vai ser fácil, a luta é dura, mas nós, pais, precisamos entender que enquanto estiver sobre as nossas forças a autoridade dos nossos filhos, nós precisamos fazer isso com todo destemor, com toda dificuldade, com toda alegria, porque é investindo nisso que nós vamos poder transformar o mundo que a gente tanto reclama dele. E mais uma vez, essa modelagem que nós precisamos viver é exemplificada por Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que eu trouxe para vocês hoje, queridos, é certamente contracultural. É certamente contrário àquilo que a gente está acostumado e àquilo que a gente até gosta e quer ouvir. Mas a nossa proposta, mais uma vez, não é trazer coceiras para os ouvidos, mas é falar a verdade em amor, é trazer uma palavra, muito possivelmente, às vezes dá, às vezes não, mas temperada com sal, para que a gente possa entender que a proposta difícil desse caminho estreito e dessa porta estreita traz aquilo que nenhuma dessas filosofias pode trazer. O feminismo, mulheres, vai destruir a vida de vocês. Não vai entregar felicidade. Há muitas mulheres empoderadas hoje em dia que, se forem perguntadas, e muitas já foram, com lágrimas nos olhos, elas dizem: está faltando alguma coisa. Pergunte a uma mãe de muitos filhos que fica em casa e que está vendo os seus filhos encaminhados no caminho do Senhor, se elas não estão satisfeitas, se elas não estão completas, se elas não têm um senso de realização que as maiores CEOs desse mundo jamais vão ter, porque elas estão construindo a próxima geração. Homens, o machismo ou o dar o passo para trás e permitir que o feminismo reine, o que é muito comum e o que é muito cômodo para vocês, vai destruir vocês. Vai destruir os seus casamentos. Vai trazer consequências terríveis. Vocês precisam ser homens de verdade. E aqueles que estão se preparando para casar precisam aprender isso. Filhos, a proposta diante de vocês é uma proposta radical. E pais não precisa dizer da dificuldade que é. Mas eu queria trazer ainda uma palavra antes da gente terminar essa mensagem. Porque talvez haja alguém aqui que diga: peraí, eu não me encaixo muito nessas características, né? Eu não sou pai, eu não sou mãe, não vou conseguir ser, eu já passou esse tempo, eu estou sozinho, eu estou viúvo, eu estou solteiro. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu conversei com algumas pessoas ao escrever essa mensagem aqui. E algumas delas me disseram coisas de cortar o coração. Ontem, acho que foi Felipe, cadê ele? Colocou um vídeo na internet, onde alguns pais foram colocados numa mesa e deram um microfone para eles perguntando assim:
Você agora pode escolher, qualquer pessoa, viva ou morta, para você levar para sua casa e jantar. Quem é que você vai querer? Teve muita resposta interessante. Teve algumas ridículas, mas teve algumas interessantes. Pessoas interessantes. A gente gostaria de ter, né? Eu queria ter algumas pessoas interessantes para conversar na minha casa. Depois colocaram os pais do lado e chamaram os filhos. E disseram: e vocês? Quem é que vocês queriam ter na sua casa para jantar? E quantos dos filhos disseram: papai e mamãe? A família? Quem sabe todo mundo junto? Tudo que os filhos querem é uma família estruturada. Tudo que os filhos querem é uma família que os direcione no caminho certo. E todas as vezes que eles se rebelarem e vocês colocarem ele no lugar, eles vão dizer: obrigado, papai. Talvez não na hora. Talvez não na hora. Porque há caminhos que para o homem pode parecer direito, mas o final deles são caminhos de morte. Mas ao mesmo tempo, há caminhos que são difíceis, são tortuosos, são difíceis. Mas lembra do Salmo 23? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque o nosso pastor está levando a gente, mesmo por esses caminhos tortuosos, para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas. A proposta para vocês não é para o aqui e agora, mas é para que vocês invistam. E mesmo vocês que não têm essas coisas, saibam que a resposta que o Senhor Jesus deu é a resposta mais extraordinária que você pode ouvir nessa manhã. Quando chegaram para Jesus dizendo: ó, tua mãe, teus irmãos estão aí fora. E Jesus estava olhando para os seus discípulos. E apontando para os seus discípulos disse assim: aqui estão minha mãe, aqui estão meus irmãos, aqui estão meus pais. Se você não tem ninguém, eu quero que você saiba que você tem a igreja. Eu quero que você saiba que você tem a comunidade, o corpo de Cristo. E que a gente possa crescer como irmandade, como família. Porque acima de todos, nós temos um Deus e Pai. Nós temos um irmão mais velho. E nós temos uns aos outros que podemos nos abraçar, nos amar e, aos trancos e barrancos, nos encaminhar nos caminhos do Senhor. Não queiram menos do que isso, queridos, para a vida de vocês e para a casa de vocês. Eu vou pedir a Alex, cadê ele?